Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e nos siga também no Instagram, Viver de Renda Canal. Esses dois canais nós criamos esse ano exatamente com a ideia de compartilhar experiências, erros e acertos ao longo da minha jornada como investidor. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou investidor desde 2006. Sou formado em administração de empresas e tenho toda uma carreira profissional desenvolvida na área de consultoria empresarial. E desde 2006 comecei a investir e criei esse canal com essa ideia de compartilhar com vocês a minha experiência, a minha verdade. Não acredite que essa minha verdade seja a mais indicada para você. Você tem que chegar a sua própria verdade. O que eu defendo sempre é que nós temos que investir antes de ser investidores no mercado. Nós precisamos investir em conhecimento, precisamos desenvolver habilidades, competências para saber investir, precisamos ter uma mente aberta, uma disposição para aprender sempre. Nós estamos sempre em aprendizagem, temos que sempre investir em adquirir conhecimento. Não existe verdade absoluta, até porque as verdades muitas vezes de ontem já não servem mais para o dia de hoje ou para o dia de amanhã. Então temos que ser flexíveis e buscar esse conhecimento, porque o conhecimento é o seu maior patrimônio, é o seu melhor investimento. A melhor coisa que você pode fazer é investir em seu conhecimento, no seu aprendizado. E busque pessoas, e aí essa foi uma máxima que eu tomei para mim, busque pessoas que tiveram uma história de sucesso, uma história de algo superior à minha própria trajetória. Porque não adianta ficar ouvindo pessoas que não tiveram uma construção de sucesso. Não adianta querer ouvir conselhos, ouvir orientações, ouvir uma experiência de quem não conseguiu realizar, de quem não conseguiu fazer acontecer. A gente precisa olhar sempre para cima, para pessoas que estão além de nós e aprender com as suas histórias de vida. Eu sempre utilizei isso como um princípio, então eu sempre procurei as histórias, por exemplo, por ser administrador de empresas e consultor de empresas, eu sempre busquei me inspirar nas histórias do Jorge Paulo Lemann, do Abílio Diniz, do Jorge Gerdau, do Norberto Odebrecht, do Antônio Hermílio de Moraes, pessoas que tiveram capacidade de construir muita coisa nas suas vidas. Pessoas que desenvolveram culturas empresariais, princípios, que desenvolveram potencialidades nas suas áreas de negócios, né? Que deixaram um legado para as outras gerações que lhes sucederam. Então, eu sempre procurei isso e acho que me fez bem, e eu diria que esse é um conselho que eu deixo para vocês, de buscar cases de sucesso. Vamos sempre procurar cases de sucesso, pessoas que venceram, pessoas que tiveram a capacidade de realização. Isso é importante. Não adianta ficar com muitos teóricos que não realizaram absolutamente nada. Isso me faz lembrar, por exemplo, um livro que eu gosto muito, que é O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E ele dizia isso, né, que ele teve o nome Pai Rico, Pai Pobre, por conta de dois pais que ele julgou ter na vida, né? O pai biológico, que era um professor de universidade, era lá no Havaí, era uma pessoa respeitada no mundo acadêmico, mas que era uma pessoa pobre. E do outro lado, o pai do melhor amigo dele, que não era um universitário, nunca tinha feito universidade e que era o pai rico. E a mentalidade de um e de outro era muito diferente, né? Então ele preferiu seguir as orientações, os conselhos do pai rico e não do pai pobre. Então a gente precisa ter essa capacidade de escolha. Escolher certo, escolher as pessoas que efetivamente pode agregar no nosso crescimento. Desculpem. Aí vamos falar agora sobre investir. Investir é uma decisão importante na nossa vida. Precisamos investir para construir o nosso futuro, né? Então isso é uma coisa essencial. Nós precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Não podemos viver de forma irresponsável o aqui e agora, só curtindo
o dia, o momento que a gente está vivendo, o presente. E para pensar no amanhã, nós temos que ter uma estratégia, ok? Para pensar no futuro, nós precisamos ter uma estratégia. Temos que lembrar, essa é uma frase que eu repito muito, que nós somos as nossas escolhas. O que nós fazemos hoje vai dizer o que será o nosso dia de amanhã. Então, somos as nossas escolhas. Lembre-se sempre disso. Eu tive uma experiência enquanto investidor que eu, num primeiro momento, segui a sugestão de 10 em 10 analistas. Diversifique. E eu fiz isso. Exatamente como me foi ensinado. Ok? Não fiz nada de forma equivocada, errada. Segui as orientações práticas que foram me ensinadas por 10 em 10 analistas. Ok? Não fiz nada de forma a pulverizar, nada disso. Investi e diversifiquei porque me disseram que isso era correto. Muito bem. Após um período de diversificação, cheguei à conclusão que, para mim, a estratégia de diversificar era equivocada. Essa foi a minha conclusão, a minha verdade. Verdade essa baseada nos fatos e na minha prática. Pronto. Dito isso, eu resolvi, do final do ano passado para cá, me desmobilizar de outros investimentos que eu tinha e resolvi focar no que eu sempre acreditei que era o carro-chefe dos investimentos, que era a renda variável, investimento em ações. Eu já tive épocas onde investi com a corretora do Santander, com a corretora do Safra, e nesses períodos eu sempre performei muito bem com as minhas escolhas de ações. Sempre tive valorização da minha carteira superior à valorização da carteira recomendada do Santander, da carteira recomendada do Safra. Então, construí essa experiência, né? Cometi erros no início, cheguei a quebrar na bolsa em 2008, mas esses erros foram me dando capacidade de aprendizagem, porque eu sempre tive esse espírito de abertura, de aprender. Então, fui construindo uma maturidade para investir no mercado de ações. E hoje eu me sinto confortável com essa estratégia. Você precisa identificar uma estratégia que lhe faça se sentir confortável. Então, hoje eu me sinto confortável com a estratégia de investir apenas em ações e mais nada. Muita gente diz, errado, você tem investimento de risco, ações, você deve investir no máximo 30%, 40%, não mais do que isso. Eu não concordo. Eu acho que eu devo investir 100% em ações. Essa é a minha decisão, essa é a minha estratégia. Me sinto confortável com isso, durmo tranquilo. Então, se eu me sinto confortável, se eu durmo tranquilo, se eu não fico olhando o sobe e desce das ações, porque eu invisto no longo prazo, eu sou uma pessoa feliz com as decisões que eu tomo. Entendeu? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Você precisa montar uma estratégia para realizar o seu futuro e precisa se sentir confortável com ela. Você não pode ficar usando um sapato apertado, machucando o seu dedo. Você tem que estar com um número adequado à sua realidade, ok? Então, na minha realidade de hoje, eu acredito que fico muito tranquilo, durmo tranquilo, com a minha estratégia de focar 100% dos meus investimentos em ações. É isso que eu estou construindo esse ano de 2020. Muito bem, e qual é a minha meta? A minha meta é ter de 5 a 8 ações. Não vai passar disso. É o meu máximo, o meu limite são 8 ações. Então, minha meta é ter uma carteira de 5 a 8 ações. Entre elas, ter uma ou duas ações do mercado americano. Uma ou duas ações de empresas americanas. Ok? Eu carrego o meu investimento de ações, a minha lógica é de longo prazo, não é curto prazo. Então, eu enxergo um horizonte de 5, 10 anos pela frente. Nesse processo de longo prazo, a gente vai avaliando a carteira e pode fazer um balanceamento em algum momento, ou seja, sai de uma ação, vai para outra, diminui uma posição em uma, aumenta em outra. Isso é estratégia. Isso é estratégia observando o dia a dia, observando a tendência que está no mercado, as oportunidades que possam surgir, entendeu? Mas o fundamental é escolher boas empresas, porque eu quero investir apenas em poucas empresas. Investir tudo em ações, investir em poucas empresas.
de 5 a 8. Destas, uma ou duas do mercado americano, ok? Então é essa a ideia. E aí o que é que eu faço? Eu deixo o tempo passar e os juros compostos atuarem. Porque aí acontece o milagre da multiplicação. O seu dinheiro vai crescer na hora que você deixar suas ações quietas, boas ações, boas empresas escolhidas, e você vai deixar o tempo passar e os juros compostos atuarem. Faça uma experiência. Aliás, eu já fiz isso, já tive essa experiência ruim, e vocês, a maioria talvez já tenha tido isso. Se você tiver uma dívida no cartão de crédito, o que é que acontece? Rapidamente ela vira uma bola de neve, não é isso? Os juros compostos é que fazem isso. Se nós já vimos que isso acontece com as nossas dívidas, vamos começar a, em vez de viver essa realidade com dívidas, viver essa realidade com o nosso dinheiro, fazendo ele crescer? Então é isso, é tempo e juros compostos. Vamos deixar eles trabalharem a nosso favor e não contra a gente. E as boas empresas, como eu escolho essas boas empresas? São empresas que têm uma rentabilidade anual a partir de 40% ao ano. É isso que eu busco. Desse modo, eu não, obviamente, aconselho ninguém a botar dinheiro em títulos do Tesouro, letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário, fundo de renda fixa, entendeu? Deixar dinheiro em poupança, nada disso, porque se eu estou buscando uma empresa que vai me dar por ano de rentabilidade, de valorização acima de 40%, essas outras opções que eu listei são absurdas, né? São sem sentido para mim. Muito bem. E o que é que a gente precisa fazer ao escolher essa estratégia? Ter consistência. Todo mês investe um pouco mais. Todo mês investe um pouco mais. Isso ao longo de anos. Então, consistência de investimento. Importante é que dentro dessa lógica que eu estou falando, eu estou reservando 30% do meu capital para deixar num fundo que eu chamo de fundo estratégico de investimento. Esse fundo estratégico de investimento, o dinheiro fica num fundo de renda fixa. Mas é investimento em renda fixa? Não, não é. É uma reserva. Reserva de emergência? Não, é uma reserva estratégica. E para que é essa reserva estratégica? Para os momentos de correção mais profundos que possam acontecer na Bolsa. Porque todos os anos eles vão acontecer. Nos últimos anos, tivemos vários momentos de profundas correções que acontecem em um determinado momento. Quem se lembra do Joesley Day, daquele dia fatídico que a Globo noticiou que o Joesley estaria fazendo uma delação contra o Michel Temer, que hoje o Michel Temer foi perdoado, foi inocentado, né? Aquilo foi uma grande armação que houve ali e que gerou um grande prejuízo no mercado financeiro. Muita gente ganhou dinheiro naquilo ali. Pena que não foi investigado, né? Pena que não foi investigado, porque isso é o Brasil, né? Não se investiga esses movimentos especulativos. Mas ali teve gente que com certeza ganhou na alta do dólar e ganhou na queda das ações. Se tivéssemos um país sério, uma justiça decente, aquilo seria investigado e as pessoas estariam presas, né? Porque nos Estados Unidos vão para a cadeia, não importa o dinheiro que tenha. E rapidamente, não tem esse negócio de ficar procrastinando, esperando o trânsito em julgado. Isso é uma bobagem criada no Brasil para manter bandido solto, ok? E que todo mundo diz que aqui é campeão de direitos, de democracia, de justiça. Balela. Porque todos os países sérios do mundo prendem já no julgamento de primeira ou segunda instância os seus marginais. Aqui é que tem essa coisa porque existe um pacto para manter os bandidos soltos. Esse é o pacto que existe no Brasil. Mas não vamos falar sobre isso, que esse é um assunto que não devemos perder tempo com isso. Essa é uma realidade, é simples, a gente tem que conviver com isso. Mas o fato é que as correções sempre vão existir. Esse ano, tivemos uma correção em março profunda, que foi a crise do coronavírus. Essas correções profundas, o Nassim Taleb, que é um escritor maravilhoso, ele tem um livro chamado A Lógica do Cisne Negro. Recomendo que vocês leiam. Porque a história do cisne negro é o seguinte: na Austrália, todo mundo achava que só existia cisnes brancos. Entendeu? Essa é a história do livro. Começa por aí. Então, todo mundo achava que só existia cisnes brancos, porque esse era o normal. Alguns pesquisadores diziam que poderia existir um cisne
negro, mas ninguém nunca tinha visto. Até um belo dia que ele foi visto lá. Então, o que essa história quer nos mostrar? É que existem coisas imprevisíveis, mas esperadas, que um dia podem acontecer. Então é por isso que a gente chama esses eventos mais drásticos, que geram profundas crises, de cisnes negros. Leiam o livro, é um livro maravilhoso, vale a pena. A Lógica do Cisne Negro. Porque aí a gente começa a se preparar para entender que no mercado de ações sempre vão existir cisnes negros. Eles vão aparecer em algum momento da nossa trajetória enquanto investidor. E cada vez mais estão aparecendo cisnes negros em períodos cada vez mais curtos, né? Então a gente precisa estar habituado a lidar com eles. São momentos que causam profundos estresses, ansiedades, angústias e os efeitos manada, os movimentos de manada, onde sai todo mundo desesperado vendendo ações. Isso aconteceu em março desse ano. Muito bem, então essa reserva estratégica de investimento é para esses momentos de cisnes negros. Você tem um dinheiro reservado, quando tem uma profunda correção, você já tem as suas empresas-alvo escolhidas, você vai lá e compra ela a preço promocional. É como se você fosse comprar uma Ferrari pelo preço de um Fusca. Quem não quer? Então é isso. Então você aproveita esses momentos para fazer essas compras. Esse ano, da minha carteira de ações, eu quero deixar claro que de janeiro a agosto eu tive apenas 2 ações na minha carteira. Somente 2. Que eu estudei e escolhi. 2 ações. A primeira teve uma valorização de 300%. 300%. A segunda, eu tive uma valorização de 120%. Então eu estou confortável com a minha estratégia e eu estou satisfeito, durmo tranquilo com a estratégia que eu estou adotando. Quem não acredita nela não é obrigado a acreditar, entendeu? Porque você tem que ter a sua estratégia. Essa é a minha. E eu estou tendo essa oportunidade de compartilhar as minhas ideias, as minhas experiências, os meus erros e os meus acertos. Não sou e não quero ser senhor da verdade. Cada um precisa chegar à sua verdade. Importante é não acreditar na verdade dos outros, ok? É saber ouvir, assimilar, ver se faz sentido e experimentar se achar que deve. Se achar que deve, experimenta. E aí chega à sua própria verdade, ok? Tenha independência intelectual. Não seja refém da ideia dos outros. Porque muitas vezes essas teorias que são ditas por aí não se correspondem à verdade do dia a dia, ok? A teoria é bonita, às vezes dentro de um laboratório de sala de aula, né? Num livro, só que depois quando você vai para a prática, não bate. E aí? Então, valorize também a experiência. Agora em setembro eu estou comprando mais 2 empresas que eu já venho estudando desde o início do ano. Então agora de 2 empresas eu vou passar para mais 2, vou ter 4 ações na minha carteira. Para finalizar esse vídeo, eu queria deixar como mensagem algumas reflexões. A primeira é de Einstein. Einstein diz o seguinte: não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. Reflitam sobre isso. Não podemos querer que as coisas mudem fazendo sempre o mesmo. Então, esse é um grande ensinamento de Einstein. O outro é de um escritor maravilhoso que eu adoro e que me ensinou isso há muito tempo já. É o Robert Frost. O Robert Frost disse o seguinte: fiz o caminho menos percorrido e isso fez toda a diferença. Então eu procuro seguir isso à risca. Eu procuro fazer o caminho menos percorrido. E isso na minha vida tem feito toda a diferença, pode acreditar. Por fim, um pensamento de Sófocles. Sófocles dizia o seguinte: o que as pessoas acreditam prevalecem sobre a verdade. O que as pessoas acreditam prevalecem sobre a verdade. Então, valorize a sua experiência, valorize experimentar.
valorize testar, porque essa verdade, às vezes dita como absoluta, não resiste à prática. Então, se permita fazer o caminho menos percorrido. Se permita fazer as coisas de um jeito diferente. É isso que eu tenho para a minha vida e é isso que eu compartilho com vocês. Certo ou errado, o tempo vai dizer, mas por enquanto eu estou feliz com as minhas escolhas e com as minhas decisões. E lembre-se, somos as nossas escolhas. A responsabilidade é somente nossa. Um bom dia para vocês. Tchau.